A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao Ruas EBD com o estudo bíblico da lição 5, a promessa de salvação. Lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos da Escola Bíblica Dominical neste quarto trimestre de 2024, com esta temática As Promessas de Deus. Confie, viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentarista pastor Elinaldo Renovato. Pela graça de Deus, sou o presbítero Idailton Ruas, membro e professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Gratidão a todos os inscritos neste canal, nas redes sociais, @ruasebd, e obrigado pelo seu apoio, pelo seu like e comentários, bem como as vossas orações neste projeto. No final desse vídeo, eu quero fazer os meus agradecimentos aos colaboradores, professores, mantenedores, bem como os nossos amigos e irmãos que estão engajados, apoiando esse projeto para a glória de Deus. E lembrando aos nossos irmãos, professores, que os slides e esboço desta aula estão disponíveis gratuitamente no PowerPoint e em PDF logo abaixo na descrição desse vídeo. Baixe gratuitamente para melhor exposição, organização e aproveitamento da sua aula. Vamos à lição 5 para a aula de hoje, visto que na semana passada nós estudamos a lição de número 4, a promessa e obediência, que está disponível na playlist desse canal, caso não tenha assistido. E nessa feita estudaremos a lição de número 5, a promessa de salvação. Lição que será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 3 de novembro de 2024. E gravamos a lição com antecedência para que cada um dos nossos irmãos, alunos, professores, coordenadores estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a aula presencial aí na sua igreja. O texto áureo está em João, no capítulo 5 e versículo 24, que diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Este versículo, que é parte de um diálogo de Jesus e um homem que havia sido curado de sua paralisia, fornece-nos importantes ensinamentos sobre a salvação cristã. O primeiro ponto que Jesus ensina nesse versículo é que a salvação é condicional, pois aquele que ouve a sua palavra e crer naquele que o enviou terá vida eterna. Isso significa que, por meio da fé no sacrifício de Cristo, a mensagem da cruz, as pessoas podem receber a salvação eterna. Essa doutrina da salvação, soteriologia, é de extrema importância para o cristianismo, pois ensina que a salvação é uma dádiva, é um dom de Deus, em que só é possível através da fé e não com base em obras. O próprio Senhor Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. João, no capítulo 14 e versículo 16. A verdade prática nos diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crer em Jesus. A promessa da salvação feita à humanidade trata-se da revelação do amor de Deus ao pecador, conforme João 3,16, que por mais que o homem se esforce, jamais ele poderá ou poderia, por suas próprias condições ou obras,
livrar-se da condenação, do pecado, dessa condenação eterna em razão da culpa e o salário do pecado. E nesse sentido, a salvação é a provisão de Deus. Aleluia! O meio pela qual ele resolveu estender a mão ao pecador, oferecendo-lhe uma nova oportunidade de perdão, de reconciliação, conforme Romanos 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Somente a obra da salvação, através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, está consumado, tetelestai, a promessa da salvação. Aleluia. Em continuação, a leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está no livro do Evangelho escreveu São João, no capítulo 3, versos 14 ao 21, que nos diz, João 3:14, e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze no estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. João 3:16, o texto áureo da Bíblia, nos diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. 18, não há condenação alguma para quem crer nele, mas quem não crer nele já está condenado, por não crer no único Filho de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu quero fazer umas observações na leitura bíblica em classe, nesse contexto. A serpente de bronze foi feita por Moisés, mediante a ordem de Deus. E ela serviu como uma espécie de antídoto para a morte do povo que, após murmurar contra Deus, foi picado por serpentes venenosas. Quem olhasse para aquela figura era curado. De igual modo, toda a humanidade ela foi picada pela antiga serpente, conforme a Apocalipse no capítulo 12 e o versículo 9, e padece por causa desse veneno, o pecado que foi inoculado. Porém, na revelação e cumprimento das promessas de Gênesis 3:15 e Gênesis 12, após a queda do homem, Deus preparou uma salvação para todo aquele que está mortificado pelo pecado. Efésios 2:1, o plano da salvação para o livramento da humanidade através do segundo Adão. Glória a Deus. Os objetivos da lição 5, a promessa de salvação, são 3, de acordo com os respectivos tópicos. Primeiro, explicar biblicamente a promessa da salvação. Segundo, mostrar a natureza da promessa da salvação. E terceiro, refletir a respeito da importância da promessa da salvação e a perseverança nela. Aleluia. A palavra-chave desta lição é salvação. Ação ou efeito de salvar-se, de libertar-se. Pessoa salva de um perigo, de uma situação difícil. Passagem de uma situação difícil para outra confortável, um triunfo, uma vitória, uma independência, uma redenção, um resgate,
uma remissão. Na Bíblia Sagrada, salvação é um dom de Deus, conceito espiritual que se refere à redenção, à libertação do homem após a queda através da graça de Deus na condição de crer, da fé e arrependimento. Já no capítulo 10 da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, nos diz: cremos, professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, e todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. A este dão testemunho a todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10 e 43. No entanto, trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, segundo Coríntios, no capítulo 5 e versículo 19. E somente a fé na morte expiatória de Cristo Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem de obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Introduzindo esta lição 5, a promessa da salvação, a salvação é um dos mais importantes temas da Bíblia Sagrada. Nesta lição estudaremos a respeito da mais importante promessa, a promessa da salvação. E ela continua sendo atual, vigente, a promessa de Deus para a humanidade. E do que adianta ter prosperidade, riqueza, bens e até saúde e não ter a salvação? Ou ter a salvação e perder a salvação? A doutrina da salvação revela-nos quão grande é o amor de Deus para conosco, conforme João 3,16. E todos os filhos de Deus que creem nessa promessa não podem viver de qualquer maneira, sem santidade, sem ter o devido cuidado com a sua conduta diante desse mundo. Necessitamos de zelar e manter a nossa salvação dentro de um contexto de uma santidade progressiva até o fim. Todavia, não podemos nos esquecer de que a salvação é a obra divina. Dependemos dele, da sua misericórdia, graça, um favor imerecido para conosco, pecadores perdidos. E somente na condição de fé, de crermos, de acreditarmos e de um arrependimento sincero, iremos alcançar a salvação. É uma bênção, é um privilégio aceitar humildemente o amor, a graça de Deus em nosso favor, pois Jesus pagou um alto preço para que quem nele crer seja salvo, e quem o rejeita permanece perdido em delitos e em pecados. Misericórdia, aproveite enquanto a porta da graça estará aberta. A doutrina bíblica da salvação, soteriologia, leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de São João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação na sua natureza, conforme Hebreus 2 e 3.
Como escaparemos se não atentarmos, se não dermos ouvido, crédito para uma tão grande salvação? É o que veremos a seguir no primeiro tópico dessa lição, a promessa da salvação. É rapidinho, não saia daí logo após a vinheta. O primeiro tópico dessa lição, a promessa de salvação, se divide em 3 subtópicos, que são uma maravilhosa salvação, a obra de salvação e o Salvador. A salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos que creem em seu Filho. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem do Antigo Testamento em Números 21, 4 ao 9, a serpente de bronze, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida de sua vida, semelhante ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O tetelestai está consumado. João, no capítulo 19 e verso 30, este está consumado proporcionou a redenção para a alma carente de salvação, conforme João 3, 14 e 15. Leiamos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Aleluia! É o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. No primeiro ponto, uma maravilhosa salvação, vamos voltar ao contexto da queda, lá no Gênesis, no início da promessa da salvação. No capítulo 3, versículo 15, Deus diz: porém inimizade entre ti e a semente da mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas da semente da mulher nascerá um. O versículo 15 é chamado proto-evangelho, pois contém uma promessa de esperança para o casal pecador, não só para o casal, mas para toda a humanidade. A raça humana é caída. O mal não tem o destino de ser vitorioso para sempre. Deus tinha em mente um plano, uma obra da salvação. E tinha um vencedor para a raça humana, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. E em Gênesis 3:15 é apresentado este que seria nascido de mulher. Já em Apocalipse 12:9, a serpente é Satanás. E esse descendente prometido é Jesus, conforme Hebreus 2:14 e 15. E na cruz Jesus sofreu a ferida de morte pelo salário do pecado, conforme Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus, a salvação é a vida eterna. Porém, foi na mesma cruz que Satanás foi derrotado. Pois diz o texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 54 ao 57, tragado foi a morte na vitória. Onde está, a morte, a tua força, o teu aguilhão? E Jesus venceu a morte. Aleluia! E por sua morte ele destruiu aquele que tem o poder de morte, o pecado e o seu miserável e maldito salário. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. E ele veio para nos dar vida e vida com abundância.
Glória a Deus. E nesse contexto da serpente de bronze, Moisés dizia: olham para a serpente para serem curados. E no contexto de Jesus, na cruz do Calvário, olhe para mim e sereis salvos. Está consumado o plano da salvação. E é importante ressaltar que toda a humanidade estava em pecado. Romanos 3:23 nos diz: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Era uma questão de vida ou morte. Muitos podem estar atordoados pelo efeito do pecado, voltando-se para o mundo, para os seus prazeres, por exemplo. Mas hoje nós temos a oportunidade de voltar o nosso olhar para aquele que pode nos salvar, o autor e consumador da nossa fé. E que nós tenhamos essa esperança em Deus. Em Isaías, no capítulo 45 e verso 22, diz assim: olhem para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor teu Deus e não há outro. O povo no deserto pode ser salvo do veneno das serpentes abrasadoras ao olhar para a serpente de bronze. E hoje nós podemos ser salvos do pecado ao olhar e crer na obra redentora de Jesus. Conforme Romanos, no capítulo 10, versos 9 e 13, ao saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! A obra da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo o ser humano, que custou um alto preço ao nosso Senhor, o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. E esta obra da salvação, ela nos garante a salvação porque foi uma oferta completa, perfeita e definitiva. Aleluia! Por causa dessa entrega de amor, em amor, temos a garantia da vida eterna e antecipadamente podemos desfrutar neste mundo dos benefícios desta grande salvação, que é a vida plena, paz, alegria no Espírito Santo, misericórdia, graça, bondade que o crente desfruta. Isso provém do milagre da obra da salvação. Imagine o que será na eternidade. Aleluia! Mas quem é o Salvador? Nessa problemática espiritual da humanidade, após a queda, entra em cena o plano da salvação, devido ao pecado que fazia a separação entre Deus e o homem, e neste contexto era necessário o Salvador para resgatar o homem da condenação e dar-lhe a segurança da promessa que é o céu, a vida eterna. E Jesus é o nosso Salvador, bem como expressa o termo grego soter, Salvador, de soteriologia, a disciplina teológica que estuda a salvação, Salvador, libertador, preservador, conservador. Lucas, no capítulo 2, versos 10 ao 11, enquanto os pastores guardavam o rebanho, veio a revelação dizendo: eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em pano,
deitado numa manjedoura. Glória a Deus. Nosso Pai Celestial enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Jesus Cristo sofreu por nossos pecados, para podermos nos arrepender e voltarmos em segurança para viver com o Pai Celestial. O Salvador fez algo que ninguém poderia fazer por nós. Somente Jesus poderia tomar esse cálice de sangue, de morte e ressuscitar para nos dar a vida eterna. E ele fez isso com disposição, com amor, porque nos ama. E Deus doou o seu Filho. Jesus pagou um alto preço e morreu por amor. Aleluia. Leiamos a palavra de Deus em Colossenses. Colossenses no capítulo 2, versos 13 ao 15, que diz: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando todas as vossas ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Glória a Deus. A salvação é uma milagrosa transformação espiritual, operada na alma e na vida, no caráter de toda pessoa que pela fé recebe Jesus Cristo como seu único Salvador. E a salvação, ela abarca todos os atos e processos redentores, bem como transformadores da parte de Deus para com o ser humano e o mundo, através de Jesus Cristo, nesta vida e na outra vida. Em Romanos 1, versos 16 e 18, nos diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda injustiça e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Mas glória a Deus que nos abençoou com a sua maravilhosa salvação. Por fim, resumindo o primeiro tópico, a salvação é um precioso presente de Deus para toda a humanidade, para aquele que crê em seu Filho. Uma maravilhosa salvação, uma obra de salvação e o Salvador, Jesus Cristo. Veja bem, embora o homem tenha contrariado e desprezado o plano divino, Deus permaneceu com seu cuidado, cuidando do homem, dispensando a ele o seu cuidado. E logo após a queda no Éden, o Criador imediatamente lhe proporcionou um substituto através da morte de um animal, apontando dessa forma para Cristo. Portanto, no Éden, Deus apresenta duplamente o Redentor, proferido a promessa de salvação em Gênesis 3:15, como já falamos, da semente da mulher que nasceria um, e Paulo ele fala aos Gálatas de uma forma mais precisa, já num outro tempo, em Gálatas 4:4, dizendo assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei. E a partir desse contexto, o sacrifício do animal lá no Éden para cobrir a nudez de Adão e Eva, conforme Gênesis 3:21, foi feito ali pele de carneiro, onde Deus cobriu as vestes física de Adão e Eva. Só que Isaías, no capítulo 61, vamos ao texto, Isaías 61, no versículo 10, nos diz a palavra de Deus: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me investiu de vestes de salvação, me cobriu com seu manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com as suas joias. E nesse contexto similar, aleluia, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é representado pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro mudo que foi ao matador e não abriu a sua boca, ele foi morto na nova aliança para nos vestir, nos purificar com o teu sangue, as vestes da salvação, nos justificando com o teu sangue e perdoando os nossos pecados. Glória a Deus por essa obra no Calvário, a obra da salvação. A seguir, o segundo tópico desta lição, a natureza da salvação. A você que é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, interaja conosco, deixe o seu comentário. Aos professores, baixe os nossos slides, ative o sininho para receber em primeira mão os vídeos desse canal. Vamos ao segundo tópico dessa lição, a natureza da promessa da salvação. Justificação, regeneração e santificação. É rapidinho, não saia daí. O segundo tópico, a natureza da promessa da salvação, se divide em 3 subtópicos: justificação, regeneração e santificação. A natureza da promessa de salvação na vida do crente se dá por 3 aspectos. Na justificação, ela é outorgada por Deus. Na regeneração, operada pelo Espírito Santo, com o novo nascimento, gerado pelo Espírito e pela palavra. Na santificação, como consequência de uma vida com Cristo, uma vida moldada, aperfeiçoada por Cristo. Todo esse processo é alcançado pela fé na crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A salvação é nos oferecida pela graça, mediante a fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela é eterna, completa e eficaz. A salvação em Cristo Jesus não é uma mera aceitação intelectual, e sim um renascimento espiritual que se dá na vida do pecador arrependido. Veja bem, no ato da aceitação de Jesus como seu único e suficiente Salvador, a confissão de fé que é feita, aquela oração ali na frente da igreja, uma oração de confissão: Senhor, eu te aceito, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E a pessoa é o primeiro momento, o contato. O pecador é simultaneamente, imediatamente salvo e justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, entra o processo de santificação posicional e depois progressiva, e no final com a glorificação do corpo, no arrebatamento da igreja, a redenção plena
Entendemos que o salvo é o pecador que Cristo resgatou das trevas e o libertou do pecado e da morte espiritual, que agora está livre da condenação eterna. Aleluia. Vamos ao texto de Romanos, no capítulo 8, versos 1 e 2, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Em continuação, primeiro aspecto da natureza da promessa de salvação, que é a justificação. Mas o que vem a ser a justificação? A justificação, ela evoca a ideia de um tribunal jurídico em que pesam terríveis e verdadeiras acusações contra nós, mas que por meio do sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo na cruz, nos tornamos justificados pelo seu sangue. Leiamos Romanos 4, 24 ao 25, que diz: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Assim somos declarados inocentes, livres, pois a nossa condenação foi substituída pela pena paga por Cristo Jesus. Vamos ler o texto da palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 21, que diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É um ato gracioso e amoroso de Deus para nós, sem interferência de méritos humanos, cabendo ao homem somente crer, mediante a fé na obra que Jesus operou. Vamos ao texto de Romanos 5 e verso 1, a justificação pela fé e a paz com Deus. Olha o que diz a palavra: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Entretanto, cabe ressaltar que a fé é um meio instrumental para nos unir a Cristo, o nosso justificador, e não a causa da justificação. Logo, a justificação tem como consequência direta o perdão dos pecados, a reconciliação do pecador com Deus, a segurança da salvação e a santificação da vida. Aleluia! A necessidade da justificação é para que nós encontremos justos e santos diante de Deus, a fim que sejamos participantes, aleluia, das bênçãos da salvação, para que o diabo não acuse o crente dos pecados que Cristo perdoou. Aleluia. Vamos à Bíblia Sagrada, Romanos, no capítulo 8 e versos 33 e 34, que diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Aleluia! Nesse sentido, a pessoa justificada está livre da condenação e ela é herdeira da vida eterna, tendo como resultado
prático a paz com Deus. Justificação é um ato da graça de Deus, o supremo juiz pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crer em Jesus, declarando-o justo. O primeiro resultado da justificação é a paz com Deus, conforme já lemos em Romanos 5:1, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Juntamente com a salvação e a justificação, o pecador arrependido recebe adoção de filho. Aleluia! A partir desse momento terá ele um relacionamento mais íntimo com Deus, invocando-o não apenas como Criador, mas principalmente como Pai. Aleluia! Vamos ao texto de Romanos 8, versículos 15. Romanos 8, versículo 15 e 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Neste processo da justificação, passamos de condenados a absolvidos, de culpados declarados inocentes, mediante a quitação da penalidade integral do pecado por Jesus Cristo, o nosso Senhor, segundo a sua própria justiça. Deus nos declarou justificados. Esse termo refere-se à nossa mudança de situação diante de Deus. É o ato pela qual o Altíssimo declara os pecadores, outrora acusados, culpados e condenados, agora livres, aleluia, livres, absorvidos com base na divina e satisfatória obra salvífica de Jesus Cristo, operada na cruz, pelo seu sangue. Nada, aleluia, nada além do sangue. Glória a Deus. Em continuação, o segundo aspecto da natureza da promessa de salvação, ponto 2, a regeneração, que é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando-o em nova criatura, conforme 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, quem está? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, tornando filho de Deus. João 1, versos 12 e 13. E fazendo-o passar da morte para a vida. João 5 e 24. Aqui é importante distinguir regeneração da conversão. A conversão é o primeiro passo na mudança de direção, convergir, como o atendimento da resposta humana, que fora convencido pelo Espírito Santo em aproximar do seu Senhor, do seu Salvador. Pois é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Enquanto que a regeneração é a desenvoltura no processo da salvação, deste novo nascimento, que é voltar-se inteiramente para Deus, um milagre operado por Deus na natureza humana, um fenômeno incomparável à mente natural. Vamos ao texto de João 3, 3 ao 7, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos sobre a regeneração,
o novo nascimento, que diz, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Aleluia. Entretanto, para fazermos parte do reino de Deus, é preciso nos tornar nova criatura e nascermos do Espírito, que opera a vivificação em nós, pois ele é o agente da regeneração. O Espírito Santo, ele faz brotar o entusiasmo, a vida espiritual, vida abundante. João 7,38, onde outrora havia morte, ofensa e pecado, mas agora vida em Cristo, vida no Espírito. É o agir do Espírito sobre a palavra que faz germinar vida em nosso coração. Por fim, a regeneração é o início do nosso crescimento no conhecimento de Deus, na nossa experiência com Cristo e do Espírito Santo em nosso caráter moral. É o que está escrito em Oséias 6:3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Após o arrependimento e a fé, Deus nos regenera por intermédio do seu Espírito Santo. É o milagre da criação de uma nova natureza interior. É a ação do Espírito semelhante ao que profetizou a Ezequiel, em Ezequiel, no capítulo 11 e versos 19, que diz: eu lhe darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Aleluia! Uma doutrina urgente que deve ser pregada e ensinada em nossos dias é a regeneração. Uma das verdades que os pentecostais sempre enfatizam é a mudança de vida, como prova de uma verdadeira conversão em Cristo. Isso passa obrigatoriamente pelo milagre da regeneração, que nos leva à santificação para a glória de Deus. Por fim, o terceiro aspecto da natureza da promessa da salvação. A santificação é o processo pelo qual o crente se afasta, separa do mundo, do pecado, para viver uma vida inteiramente consagrada a Deus, desenvolvendo nele a imagem de Cristo, conforme Romanos 8:29. É um processo de cooperação entre o crente e o Espírito Santo que se inicia no momento da justificação do salvo. Isto é, Deus vê o crente como santo, ainda que a santidade dele precisa ser aperfeiçoada. Aleluia! No processo de conversão, a santificação é outorgada ao cristão porque Deus o vê santo, separado, amado por ele, o nosso Pai, conforme Colossenses 3:12. Nesse sentido, estamos firmados em Cristo e os pecados não têm mais lugar
em nossas vidas. 1 João 3:6. No processo de santificação é necessário um esforço pessoal. As Escrituras revelam que devemos almejar e priorizar a santificação. Hebreus, no capítulo 12 e verso 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, exige de nós um processo de priorizar e ter esforço para que possamos exercer essa santificação, pois a nossa natureza pecaminosa insiste em resistir, em opor a este processo. Romanos 7, 14 e 21. Mas Deus anela pela santificação dos seus filhos, não por um capricho divino, mas porque o pecado nos fere de morte. E o nosso Pai de amor não quer ver os seus filhos feridos, mortos no pecado, pois isso contraria a sua natureza amorosa. Assim, para sarar a ferida do pecado, ele enviou o seu Filho para nos libertar do pecado, a fim de vivermos uma vida santa, santificada nele. Aleluia! A santificação como processo mediante o qual Deus está purificando o mundo e seus habitantes é uma obra continuada a partir da regeneração, numa perspectiva instantânea, pois aplica à vida do crente. A obra feita por Jesus, ela é progressiva, pois a operação do Espírito é permanente. A santificação posicional é o processo de santificação que acontece com o novo nascimento, enquanto que a salvação progressiva é o processo contínuo de se tornar a cada dia semelhante a Cristo ao longo da caminhada, até chegarmos à estatura de um varão perfeito. No entanto, a salvação tem 3 estágios. Começa com a regeneração, que é a ruptura com o pecado. Segundo, progride ao longo da vida, mediante que nós tornarmos mais parecidos, semelhantes com Cristo. E o terceiro estágio é o estágio completo, após a morte, na segunda vinda de Cristo, quando nós receberemos o corpo de glória e formos glorificados, um corpo espiritual, se dará o terceiro estágio da santificação. Glória a Deus. Por fim, resumindo o segundo tópico, podemos compreender a natureza da promessa da salvação, estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra: a justificação, regeneração e santificação. Aspectos salvíficos: declarado justo, livre da culpa, através do novo nascimento, onde ele foi gerado de novo, regenerado, e através da justificação, regeneração, somos santificados. Aleluia. Convém que os crentes, como pessoas justificadas, regeneradas e santificadas, demonstrem ao mundo perdido que de fato é sal da terra, luz do mundo, por meio dos reflexos da sua salvação e a sua vida prática em santidade e consagração, e que esse processo de salvação traz sobre a nossa vida a experiência, aleluia, de uma verdadeira identidade, testemunha do Senhor Jesus, que pode também salvar e transformar o mais vil pecador.
Glória a Deus. A seguir, o terceiro e último tópico dessa lição, promessa e perseverança na salvação. Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Ou se eu tenho a salvação e posso perdê-la? Falaremos sobre isso no terceiro tópico. Gratidão por nos acompanhar até o final deste estudo. Lembrando que no final eu tenho um recadinho e agradecimento aos nossos irmãos e colaboradores. Se você ainda não é inscrito, é novo nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com um amigo, um familiar, um professor EBD, e informando que os nossos slides estão disponíveis em nossas redes sociais, @ruasebd, no Instagram e na página do Facebook, bem como na descrição desse vídeo. Eu fico grato, muito grato pelo seu apoio e orações nesse projeto. Vamos ao terceiro tópico desta lição e no final desse vídeo eu também quero orar por salvação na tua casa, na tua família. É rapidinho, não saia daí, já já o último bloco desta lição. O terceiro tópico, promessa e perseverança na salvação, se divide em 3 subtópicos, que são, primeiro, a base da promessa de salvação é Cristo. Segundo, a apostasia individual. E terceiro, a promessa e a segurança da salvação. Perseverar. Isso remonta à ideia de permanecer, resistir. No nosso caso, não desistir da fé cristã em tempos de angústia, aflição, provação e perseguição. Nosso desafio mesmo, vivendo tais dificuldades, é o de mantermos-nos inflexíveis e firmes na fé em Cristo, esperando pacientemente nele em tudo. É uma capacidade divina para resistir o dia mal, conforme a batalha espiritual é relatada por apóstolo Paulo em Efésios 6:13. No entanto, a cooperação e a sujeição do cristão na salvação, ela precisa ser evidenciada, pois a ideia popular que uma vez salvo, salvo para sempre, não tem amparo concreto nas Escrituras, pois se fosse assim não haveria necessidade de esforço e disciplina para uma vida de santidade frente às tentações e às provações, o que atestaria contrariedade à bondade de Deus em conceder aos seres humanos o livre-arbítrio. Todavia, é claro que Deus, sendo onisciente, ele sabe de todas as coisas, inclusive quem será salvo e quem não será. Mas isso não significa que ele tenha predestinado uns para o céu e outros para o inferno. Afinal, Deus criou o ser humano e lhes concedeu o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, bem como responsabilizando-o por seus atos e suas escolhas. Se isso não fosse assim, a promessa da salvação não seria condicional. Mas a promessa da salvação, ela é condicional. Ela é condicionada ao que crer. João 5:24. A promessa da salvação é condicionada àquele que perseverar em santidade. A promessa da salvação, ela é condicional àquele que perseverar até o fim. E o que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22, Mateus 24:13. Está condicionada à fidelidade. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, verso 10. No entanto, Deus deseja que
todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade, a sua palavra. 1 Timóteo 2:4. Mas muitos não atendem o chamado. Aos que atendem e permanecem nesse chamado da salvação, na perseverança da vida, ele é aperfeiçoado a cada dia. Conforme Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em mim, a salvação, ele vai aperfeiçoar uma santidade posicional, progressiva, até a vinda de Cristo, para a santificação plena, a redenção, o corpo glorificado em Cristo. Nessa santificação progressiva, com auxílio do Espírito Santo, o Paracleto do Pai que está conosco, e ele nos fará lembrar de todas as coisas que foram ensinadas, conforme está em João 14:26, e ele também ora conosco, Romanos 8:26, juntamente com a cooperação e a sujeição do cristão ao senhorio do nosso Senhor Jesus, chegaremos, através dessa santificação progressiva, chegaremos à estatura de um varão perfeito para estar com o Senhor para todo sempre. Aleluia. Vamos ao texto de 2 de Pedro, no capítulo 1, versos 10 e 11. Veja o que diz a palavra de Deus. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme zelo a vocação e a eleição, pelo que fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Verso 11 de 2 Pedro, capítulo 1. Portanto, assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. No terceiro tópico, a promessa e a perseverança na salvação, veremos a base dessa promessa, que é Cristo. E no capítulo 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa, é o fundamento da promessa da nossa salvação. A certeza da vida eterna. O nosso fundamento na certeza da vida eterna não está firmado no mérito próprio, ou na nossa inteligência, ou nas nossas obras, mas única e exclusivamente no mérito da obra salvífica de Cristo Jesus. Hebreus 9, 26 e 27. Embora tenhamos o livre-arbítrio para tomar decisões, o Espírito Santo age, aleluia, para nos converter do caminho errôneo. João 16:8. Ainda que falhemos em alguma coisa, nosso Senhor Jesus, ele nos prende, aleluia, por meio dos laços do amor, trazendo-nos de volta ao aprisco, conforme Lucas 15:7. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aleluia. Cristo garante, como esse fundamento, Cristo garante a nossa salvação. Embora haja possibilidade do crente afastar-se da fé, apostatar, resistir, esse amor, essa salvação, a fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados, irrepreensíveis, até a sua vinda. Aleluia. Leiamos a palavra de Deus, Judas, no versículo 3, um alerta, uma exortação contra os ímpios e os falsos mestres. Diz a palavra de Deus: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum
salvação, que tive por necessidade escrever-vos, a exortar-vos, a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Já em 1 Tessalonicenses, vamos ao texto da palavra de Deus, Tessalonicenses, no capítulo 5, e versos 23 e 24, que diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Podemos sentir seguros em Cristo, pois Ele tem poder de nos manter livres de tropeços. Judas, versículo 24. A oração sacerdotal de Jesus revela muito dessa segurança. João 10 e 28. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Segundo ponto, a apostasia individual. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resistir. Leiamos a palavra de Deus em João, no capítulo 3, João, capítulo 3, e versículos 18 ao 20. Vejamos o que diz a palavra de Deus. João 3, versículos 18 ao 20. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porquanto crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Como já pontuamos, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A condição está em crer, dar crédito ao Evangelho, à promessa da salvação e viver na luz. Contudo, a Bíblia também mostra que os que receberam, experimentaram o amor, o perdão de Deus, podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo os ensinos fundamentados e revelados na palavra de Deus, que é a apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos do pecado, a apostasia moral, interior, espiritual. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, aquele abandono propositado da fé que uma vez nos foi entregue. A prática da apostasia. O inimigo das vossas vidas, juntamente com as hortes espirituais da maldade, deseja batalhar contra nós, conforme Efésios 6 e 12. Entretanto, a prática do pecado é uma responsabilidade pessoal, intransferível do indivíduo. Ezequiel, capítulo 18, versos 4 e 20, e Romanos 6 e 23. Nesse sentido, a apostasia sempre será praticada de maneira consciente, deliberada e voluntária. Vejamos alguns exemplos de apostasia nas Escrituras. Rejeição consciente e voluntária à obra de Cristo. Lá em João 13, 25 a 27, a traição de Judas a Jesus, o pecado voluntário e consciente e maldoso de Ananias e Safira na cumplicidade
de mentiras daquele casal, Atos capítulo 5, versos 3 ao 5 e 8 e 20. Ensinos doutrinários e heresias de falsos mestres e falsos doutores, em 2 Pedro 2 e 1, isso é apostasia, que pode levar à perda da salvação, o abandono da fé. São alguns, dentre outros mais, exemplos na Bíblia. Lá no contexto do apóstolo Paulo, na relação com seus obreiros, ele escreve a Timóteo informando que Demas o abandonou a fé, apostatou, amando o presente século. Que Deus nos guarde e nos livre da apostasia da fé, que nós mantemos o zelo pela palavra dentro desta santificação progressiva, sendo fiel até a morte, guardando o contato com o Salvador e batalhando a cada dia por essa fé que uma vez foi dada a todos os santos. Terceiro ponto, promessa e a segurança da salvação. A promessa da salvação também nos traz uma consoladora certeza, aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 1 e 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, de estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Veja bem, o ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo e se submetem a Ele como seu Senhor e mediante a um relacionamento íntimo, pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros, aleluia, para a vida eterna. E quando chega o momento da morte, eles estão dormindo no Senhor, aguardando a ressurreição, pois eles têm a garantia, a segurança da vida eterna, conforme 1 João 5 e no versículo 13. Por fim, resumindo o terceiro tópico desta lição, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o centro da promessa de salvação. A segurança da salvação é a garantia da vida eterna, para que tenham vida e vida com abundância. Não é só a vida terrena na terra. Se nós esperarmos pelo Senhor, como diz o apóstolo Paulo, esperar por Ele só nessa terra, bens materiais, nós somos os mais miseráveis possíveis. Porque o que o olho não viu, o que nós não pensamos, o que não desceu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para nós. E isso é a garantia da vida eterna, através de uma santificação posicional e progressiva. E se chegar o momento do Senhor vir individualmente, nós estaremos dormindo no Senhor, aguardando o arrebatamento, a glorificação do nosso corpo para desfrutarmos desta promessa maravilhosa, eterna, a promessa de salvação. Em contrapartida, o perigo da apostasia é uma realidade, mas a certeza da vida eterna é uma dádiva tão gloriosa que suplanta esse perigo. Não há por que procurar contradição quanto à relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Deus é poderoso para que em Cristo nos guarde até o dia final, a fim de que perseveremos nele em meio às provações dessa vida. Segundo Timóteo 1, versículo 12, por cuja causa padeço isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar
Aleluia, o meu depósito até naquele dia. Glória a Deus. Concluindo esta lição, a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar com a nossa conduta, o nosso caráter diante de Deus e do mundo. Porém, a cada dia, conforme Judas versículo 3, devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. A salvação é um ato da misericórdia de Deus, da graça divina, que estendeu a sua mão ao pecador perdido, mas também é necessário que este ser humano contrito, quebrantado, aceite humildemente o amor, a graça, o favor imerecido de Deus e exerça essa interação através da santificação progressiva, mediante a fé no sacrifício vicário substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Porque quem crer em Jesus será salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em seus delitos e pecados. Efésios 2:1. Que tenhamos a consciência da graça, da misericórdia, e que a nossa fé aumenta e se torna um antídoto contra a falsa crença e a esperança nas promessas do Senhor. A salvação está condicionada a quem crer, a quem permanecer em santidade até o fim, zelando e dando a devida manutenção a esta salvação. Pois nos diz o texto em João, no capítulo 5 e 24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, aleluia, e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida eterna e vida em Cristo Jesus. Aleluia. Chegamos ao momento da oração e eu quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus, eu te agradeço, Senhor, eu te rendo graças por mais, Senhor, essa videoaula. Eu te rendo graças, Senhor, pelo entendimento da tua palavra. E sabemos, Pai, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a tua palavra. A palavra da fé que pregamos está perto da nossa mente, da nossa boca, do nosso coração. E eu te rendo graças, Senhor, pela obra da salvação, pelo seu amor imensurável, que nos amou de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crer não pereçam, mas tenha a vida eterna. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo por ser alcançado por o teu Filho, pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o teu sangue que nos lava, é o teu sangue que nos purifica de todo o pecado. Ajude-nos, Senhor, a manter, a zelar pela nossa salvação, bem como, Senhor, orar pelos nossos irmãos e familiares que abandonaram, apostataram da fé e não estão mais ligados, unidos em comunhão contigo, Deus, no teu corpo, aleluia. Aos que ainda, Senhor, não aceitaram esta promessa da salvação, venha salvá-los, Senhor, pois o Senhor Jesus salva, o Senhor cura, batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Essa é a nossa esperança. Oh, aleluia! A este ouvinte, Senhor, que durante essa aula se deparou com esse vídeo, ouviu essa aula, se sentiu quebrantado, sentiu suas misérias, sentiu a tua presença e viu na necessidade de ser salvo.
Salve-o agora, Senhor, liberte ele, mediante a confissão de fé e quebrantamento, arrependimento dos seus pecados. Perdoa os seus pecados, lave-o com teu sangue. Escreva o nome dele, dela, no livro da vida. Oh, aleluia! Para terem contigo uma vida eterna, Pai, no soar da última trombeta. Gratidão, Senhor, pois a tua graça, o teu amor, o teu sacrifício na cruz do Calvário nos constrange. Oh, Pai, nos ajude a obedecer e viver em santidade, aguardando, Senhor, o arrebatamento da igreja. E obrigado, Senhor, por esta promessa de salvação que nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Gratidão por estar conosco até o final desta videoaula e que este estudo bíblico possa continuar edificando a sua vida, a sua família, o seu ministério e servindo de bênção na preparação da escola bíblica dominical para a sua aula. E eu creio que Deus irá salvar nesta lição, nessa aula presencial. Através dessa videoaula, Deus vai alcançar familiares, pessoas que pararam na fé e vão entender, à luz da palavra, do convencimento do Espírito Santo, a necessidade de estar próximo de Cristo para obter a vida eterna. Aos irmãos e professores que se interessarem, estão disponíveis gratuitamente os slides Ruas EBD no PowerPoint e em PDF desta videoaula, aqui no link abaixo, na descrição desse vídeo, bem como nas minhas redes sociais, @RuasEBD no Instagram e na página do Facebook. Ajude-nos nesse projeto, compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas com o objetivo de edificação espiritual, ministerial e também salvação de almas. Os nossos contatos estão disponíveis para agendamento. Caso algum irmão, igreja, ministério queira nos chamar para estudos bíblicos, seminário, pregação, escola bíblica, estamos à disposição para a glória de Deus. Tudo para a glória e honra do Senhor Jesus, pois tudo vem dele e é para ele e apenas somos servos, disposto a servi-lo nesse reino. Glória a Deus. Gratidão e obrigado a todos os colaboradores que apoiam e que abençoaram esse projeto. Como todo projeto tem seus gastos, manutenções, solicito com muito amor e temor aos nossos irmãos, amigos e ouvintes deste canal que nos acompanham no YouTube há mais de 10 anos, que conhece a nossa história, família, trajetória ministerial, que, se possível, nos ajude nesse projeto. Esse canal ainda não conseguiu o índice de monetização rentável, pois isso depende de um elevado nível de visualizações e engajamentos, e esse também não é o nosso objetivo. Por isso eu dependo do seu apoio nesse momento. Se esse vídeo foi bênção para a sua vida, ministério, na preparação da sua aula, deixe o seu like, comente, compartilhe e, se sentir, nos ajude com uma oferta voluntária, semanalmente ou mensalmente, dentro da sua possibilidade de qualquer valor. Aquilo que sentir no seu coração, seja 2, 3 ou 5 reais, será bem-vindo para manter as gravações, edições, equipamentos do estúdio. E tudo isso é para a glória de Deus, para esse trabalho de evangelização e capacitação ministerial. O nosso Pix é o e-mail ruasebd@gmail.com. Gratidão e muito obrigado por orar, por investir e apoiar esse projeto de estudo bíblico, evangelização e edificação espiritual. No mais, não deixe de baixar gratuitamente os nossos slides da lição
E a novidade é que em breve, além dos slides em PowerPoint PDF, também estaremos disponibilizando aos professores o esboço desta aula, um contexto paralelo, resumido, prático e objetivo em PDF de cada aula para facilitar na preparação do seu plano de aula e a aplicação do conteúdo. Glória a Deus. Enfim, se o Senhor permitir, na próxima semana estudaremos a lição de número 6, a promessa de cura. Gratidão pela sua atenção e que você tenha juntamente com a sua família uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém.